Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Muito bem. Hoje nós começamos uma parte nova do conteúdo. Então, na última aula foi encerrada a parte de limites. Na segunda-feira com o professor Tiago. Segunda nós precisamos trocar de lugar um com o outro. Mas hoje, então, a gente começa a parte de derivadas, tá certo? Que são casos especiais de limites, por definição, mas que vão ter toda uma metodologia própria para serem calculadas também, que a gente vai descobrindo aos poucos. Tá legal? Coloquei aqui, olha só, das aulas 10 até 21, a gente vai ficar falando delas. Tá bem? Então, as aulas de hoje é principalmente a definição e o significado. Eu já estou estragando a surpresa e falando logo quem que é a derivada aqui. Hoje a gente vai ficar se entendendo com esse tipo de expressão. Eu vou explicar o que é, tá legal? E aos poucos a gente vai construindo a teoria que nem a gente fez com os limites. Então a gente vai ver as definições de derivada, a partir daí a derivada de certas funções mais básicas, tá certo? Depois, regras de derivação, que é como que você calcula a derivada de funções mais complicadas a partir das derivadas mais básicas. E aí depois aquele negócio vai ficar bom mesmo, que a gente vai ver as aplicações. Mas tenha um pouco de paciência, até chegar nas aplicações demora um pouco, tá bom? Mas aí eu diria que por volta de metade ou mais dessas 11 aulas de derivada, elas são especificamente de aplicações, consequências e coisas assim, que é a parte que eu acho que é mais legal até. Tá bom? Então, a gente começa falando de taxas médias de variação, tá certo? Então é o seguinte, tem aqui algumas notações, algumas nomenclaturas sendo fixadas, tá legal? E o que é a taxa média de variação, né? Então você tem uma função real, a gente vai denotar ela como y igual a f de x, e você toma pares de pontos do domínio, tá certo? Distintos, tá bom? x1 e x2 distintos. O que a gente chama de variação em x, ou incremento em x, e denota por delta x, é a diferença entre x2 e x1, tá bom? Então é uma questão de nomenclatura. Delta x a gente chama de incremento, de variação, também pode ser chamado de diferença, né, por ser uma diferença. E delta y é a variação em y também, tá legal? Muito bem, e o que a gente chama de taxa média de variação de y em relação a x, no intervalo de extremidades x1 e x2, é o quociente da variação de y pela variação em x, que, bom, portanto, é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. E, bom, esse número, esse quociente aqui, ele tem um significado geométrico, que é o seguinte, ele é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos x1, f de x1 e x2, f de x2. Então, a gente vai olhar o que isso significa em exemplos concretos entre aspas, né? Quer dizer, quando a sua função tem algum significado concreto, físico especial, essa taxa média de variação também vai ter um significado físico especial. Tá bem? Porém, antes disso, vamos colocar em geral aqui do que eu estou falando. Eu estou pegando, então, uma função y igual a f de x, tá bem? E eu estou considerando um certo x1 no domínio da função. Aqui nós temos o f de x1. Estou considerando um x2 no domínio da função. Aqui temos o f de x2, e aí nós temos então delta x associado a esses dois aqui, que é x2 menos x1, temos delta y igual a f de x2 menos f de x1, e essas diferenças aqui, o valor absoluto delas é exatamente o comprimento desses intervalos aqui, delimitados por x1 e x2 no domínio e por f de x1 e f de x2 na imagem. Por que eu digo valor absoluto? Porque, bom, se de repente você pegasse o x1
opa, perdão, o x2 para a esquerda do x1, tá certo? Veja que eu não fiz nenhuma restrição a respeito da posição relativa entre eles, né? Então, nesse caso aqui, o ΔX, ele daria negativo, tá certo? Entretanto, o valor absoluto de ΔX é exatamente o comprimento desse intervalo, tá legal? Então, esses deltas aí, o valor absoluto te diz o tamanho dos intervalos e o sinal, ele te fala a posição relativa entre as extremidades, tá certo? Quer dizer, ΔX menor que zero quer dizer que o x2 está para a esquerda do x1, não é? Enquanto que um ΔX positivo quer dizer que o x2 está à direita do x1, de acordo com essa diferença ser maior ou menor que zero, né? Muito bem, então o significado geométrico é esse que eu disse, ok? E quando você pega o quociente, o que você está considerando? Legal, então, o que é então o quociente, né? O ΔY. Aqui é um parênteses. Eu disse ali que ele é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, né? Muito bem, então se você pegar a reta determinada por esse par de pontos aqui, tá legal? Vamos traçar ela aqui. Aqui está ela. Essa reta, ela tem, enfim, tem certas características que tem nomes especiais, né? Que isso foi uma coisa que eu informei a vocês lá na primeira aula que nós tivemos, a aula de número 2, não é verdade? E, bom, o que nós chamamos aqui de coeficiente angular é exatamente a tangente de alfa, onde esse alfa é o ângulo formado por essa reta aqui e qualquer reta horizontal que você passar, tá legal? Então, isso por quê, né? Bom, aqui a gente tem o ΔY e aqui a gente tem um ΔX, não é? Então, se você considerar exatamente, se você considerar o quociente ali, né, ΔY sobre ΔX, o que você tem, aliás, eu aqui errei a figura, pronto, agora sim. O que você tem, eu vou redesenhar um triângulo semelhante a qualquer um desses triângulos retângulos que aparecem quando você faz essa construção, tá certo? Vou desenhar ele aqui separadamente. Você tem o cateto oposto a esse ângulo, sendo o ΔY, entendendo que não é apenas a medida, né, a medida com sinal, tá certo? Dependendo da cara do triângulo aqui. E aqui você tem o cateto adjacente ao ângulo, que é o ΔX, também entendido com o seu sinal, tá legal? E, portanto, quando você divide um pelo outro, dá a tangente do ângulo, né? Tá bem? E esse aqui, que é o tal do coeficiente angular dessa reta. Então, vamos separar os três casos essenciais aqui, né? Quando o coeficiente angular é zero, né? Isso aqui, ser zero, ou seja, você tem a tangente de alfa é igual a zero, tá certo? O que corresponde a um alfa igual a zero também. Você tem o quê? Uma reta horizontal, como eu desenhei aqui. Então, se essa conta der zero, é porque a sua reta é horizontal. Se, assim como nessa figura, essa conta der positivo, ΔY maior que zero, ou seja, você tem uma tangente de alfa maior que zero e, portanto, você tem um ângulo alfa maior que zero, compreendido aqui entre o zero e o π sobre 2, né? Ok? Nós não temos retas verticais nessa consideração aqui. Por quê? Porque estamos considerando x1 diferente de x2, né? Tá bem? Então, esse par de pontos, eles não estão sobre uma mesma vertical e esse ângulo aqui, ele jamais vai ser igual a π sobre 2, né? Ok? Então, se o coeficiente angular é positivo, você tem então uma reta inclinada desta maneira aqui, tá bem? Uma inclinação positiva. E, finalmente, o terceiro caso é o caso em que ΔY sobre ΔX é menor que zero, o que corresponde a uma tangente de alfa menor que zero, e isso corresponde a um ângulo alfa menor que zero também, tá bem? Entendendo aqui que o alfa seria o quê? Bom, você pode passar qualquer reta horizontal
E aí você olha para o alfa aqui desse jeitinho assim, né? Enquanto que aqui você passa qualquer reta horizontal e olha para o alfa assim. Então a gente tem aqui o significado do sinal do coeficiente angular da reta. Tá bom? Isso é uma coisa que é importante ter em mente para o que vem a seguir. Muito bem, então a descrição neutra do assunto, geométrica, por assim dizer, ela está aqui. Vamos ver o significado físico dessa quantidade em alguns casos especiais. Alguma pergunta com relação a esses elementos da reta? A palavra inclinação, para nós aqui, é sinônimo de coeficiente angular, tá bom? Então, quando vocês verem nos materiais essas palavras aí, elas são sinônimos para nós aqui. Tá legal? Então, primeiro exemplo, a nossa boa e velha função de conversão de temperaturas, de graus Celsius para graus Fahrenheit, né? O 9/5 da temperatura em graus Celsius mais 32. Então, quando você pega duas temperaturas em graus Celsius, TC1 e TC2 distintas, e você faz a conta, né? Delta TF dividido por delta TC, acontece o seguinte, você tem esse mais 32 aqui, que é o quê? Que é o TC2, né? Opa, perdão, aqui tá trocada a ordem, gente, me confundi aqui. Então aqui, na verdade, eu estou fazendo TC1 menos TC2, né? Quer dizer, TF1 menos TF2, que é 9/5 de TC1 mais 32, menos 9/5 de TC2 mais 32. Então, enfim, o 32 cancela com o 32. O 9/5, você pode agrupar a sua expressão pelo 9/5, e vai ficar 9/5 de TC1 menos TC2, e tudo isso dividido por TC1 menos TC2. Então, no final das contas, cancela o TC1 com o TC2, e isso aqui dá simplesmente 9/5. Ou seja, isso quer dizer que na conversão de temperaturas, a taxa média de variação, ela é sempre igual a 9/5, independentemente das temperaturas. Então, quando você converte temperaturas, não importa aqui se uma temperatura está muito diferente da outra ou não, quando você faz a taxa média de variação, ela vai dar sempre a mesma. O que faz todo o sentido, pensando que isso aí é uma função afim, não é? Se você for olhar o gráfico, lá da primeira aula, né? A gente tem essa função afim, que no zero vale 32, e ela tem essa inclinação aí 9/5, né? Tá bem? Então é algo mais ou menos assim. Aqui, temperatura em Celsius. Aqui, a temperatura em Fahrenheit. E muito bem, se você pegar quaisquer dois pontos nesse gráfico, independentemente da coordenada TC deles, né? E você passar uma reta por esses dois pontos, a reta vai ser o próprio gráfico. Não é? Que tem a inclinação 9/5. Então, as coisas estão casando. Esse é um exemplo um pouco sem graça, né? Então, se você tem uma função afim, a taxa média de variação, ela é constante. Constante igual o termo que multiplica o x da sua função afim. Tá bem? Esse é um primeiro exemplo. Enfim, vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo, ele é o da área de uma circunferência de raio R, metros, medida em metros, né? Então, a área é dada por πr ao quadrado, metros ao quadrado, não é? Enfim, então eu fixo raios distintos, R1, R2, e olho para a taxa média de variação da área entre R2 e R1. E aí aqui entra essa continha que a gente já repetiu várias vezes, né? Que é quando você expressa, bom, em primeiro lugar, agrupa pelo π, né, isola o π, coloca entre parênteses, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Aí usa a identidade, que é a diferença de quadrados, é o produto da diferença com a soma, né? R2 menos R1, R2 mais R1. E aí corta o R2 menos R1 com o R2 menos R1, e isso aqui dá π multiplicado por R2 mais R1 metros, não é?
Então, o raio era em metros. A área é metros ao quadrado. Então, você tem metros ao quadrado dividido por metros. Isso aqui te dá em metros, tá bem? Ou seja, quando você varia o raio de uma circunferência entre valores R1 e R2, o que nós chamamos de taxa de variação média da área é π multiplicado por R2 mais R1, tá certo? E o m é a unidade de medida. Então, vejam que nesse caso já depende do seu R1 e do seu R2. De acordo com o gráfico dessa função não ser uma reta, não é? Então, nesse caso, a gente está falando aqui é o raio, aqui é a área. πr quadrado é uma parábola, né, de boca para cima. Não vou fixar unidades aqui, tá bem? E bom, é natural que quando você pega dois pontos em uma parábola, por exemplo, esse ponto, e passa uma reta por eles, você tem uma inclinação. Agora, se você pega outros dois pontos, por exemplo, esse ponto e esse ponto, você tem outra inclinação, não é? E se você pegar, digamos, esse ponto aqui e esse ponto aqui, você vai ter uma outra inclinação ainda, tá vendo? Ou seja, aqui, a inclinação depende da sua escolha de raios, R2 e R1. Ao contrário da função afim. Tá legal? Muito bem, então, por enquanto ainda são esses exemplos apenas ilustrativos, tá legal? Vamos ver mais um. Esse aqui é de uma reação química, por exemplo. Então, a reação química A mais B, C. A concentração do produto C, medida nessa unidade, mols por litro, em um instante de tempo t, medida em segundos, é denotada por uma função, que escrevemos assim, C de t. Né? Enfim, digamos que essa função seja dada, né? Não é a questão aqui de onde você vai tirar essa função, como que deduz, não é isso. Tá legal? Digamos que você saiba, em cada instante do tempo, te dizer a concentração do produto. Tá bom? Então, se você faz a taxa média de variação, ela te dá isso daqui, tá certo? Ela vai te falar o quanto, em média, está variando a concentração do produto com relação ao quanto está variando o tempo. Então, essa é mais uma situação em que pode aparecer essas quantidades. Legal? E aqui, veja que a gente não tem uma fórmula para eu fazer um gráfico ou algo assim, né? Um exemplo apenas ilustrativo mesmo. Muito bem. Agora, esse aqui eu acho que talvez seja o que esclarece mais do que todos os outros, tá certo? Digamos que a coordenada de uma partícula em metros em um instante de tempo t, medida em segundos, é dada por uma função x de t. Então, a taxa média de variação entre instantes t1 e t2 é aquilo que é conhecido como velocidade média, tá certo? E você calcula isso calculando o quê? O deslocamento dividido pelo tempo, né? Então, bom, eu escrevi uma partícula aqui para a coisa ficar mais ou menos correta, tá certo? Mas esse é um conceito que surge bastante no cotidiano, né? Por exemplo, como nosso monitor sugeriu agora há pouco mesmo, o exemplo da viagem de carro, tá certo? Quer dizer, se você sai de um lugar, viaja por, digamos assim, 7 horas. Você marca, né? Você registra essa informação, quer dizer, você registra o ΔT, tá certo? A duração da sua viagem. E você sabe a distância que você percorreu nessa viagem. Quando você divide essa distância, né, 150 quilômetros, pelo número de horas, né, pela duração da viagem, você tem um número que te fala algo a respeito da velocidade com que você fez essa viagem. Não é? Então veja que você pode ter corrido muito no começo, ficado parado num congestionamento, depois ido devagarinho no final. Você pode ter ido a velocidade constante, você pode ter, isso não interessa. Só o que você sabe é quanto tempo durou a viagem e quanto você percorreu. Quando você divide uma coisa pela outra, o que você tem é a chamada velocidade média, tá certo? E bom, você pode pensar nisso, não apenas com um carro, óbvio, né? Você pode pensar em velocidade média dessa partícula, entre aspas. E esse último item que está no slide aqui, massa e densidade, ele não está escrito aqui, mas esse é o seguinte, digamos que você tenha pode ser uma barra de ferro, por exemplo, né?
E, de alguma maneira, você coloca uma coordenada x aqui, né? X é uma coordenada, variando num certo intervalo. E digamos que você tem uma função que te dê a massa dessa barra de uma extremidade dela até o x. Ninguém está falando que a barra é homogênea, tá certo? Então essa função, né, a gente não sabe a cara dessa função, é um exemplo em abstrato aqui, né? Bem, então digamos que você tenha m de x igual a massa desse pedaço aqui, tá certo? Então, quando você faz a variação da massa, o que você está fazendo, né? Você está pegando, vamos aproveitar já a figura, colocar um x2 aqui, colocar um x1 aqui. Então esse daqui é a massa de x2 até massa de x1. Então você está pegando a massa da extremidade até o x2 e tirando a massa da extremidade até o x1. Então, o que sobra é a massa desse pedacinho amarelo aqui, né? Bem, então esse daqui é a massa só do pedacinho amarelo, né? E muito bem, quando você divide isso pela variação do x, né? Então, delta m sobre delta x. O que vai significar essa quantidade aqui? Então pense nas unidades, né? Digamos que a massa é em quilos, sei lá, quilogramas. Digamos que a coordenada seja em metros. Então, isso daqui está te dando o quê? Uma quantidade que é em quilograma por metro, né? Então isso tem um nome, isso é densidade. Não é? Massa por espaço, digamos assim, né? Tá legal? Então vejam como, dependendo do significado da sua função, você vai ter um significado diferente para essa taxa de variação média, né? Então, se essa barra não é homogênea, cada ponto pode ter uma densidade diferente. E aí, o que a gente consegue fazer com essa conta é o seguinte, é estimar, né, qual que é a densidade média, tá certo? Então, digamos que é como no exemplo da velocidade, pode ter pontos de densidade muito alta e pontos de densidade muito baixa, ou a densidade pode ser constante. Essa conta não vai te dizer isso, ela só vai te dizer, de fato, a densidade média, né, digamos assim. O pessoal chama de densidade linear, né, por conta de ser um problema com uma coordenada só, tá bom? Então, não ser quilo, né, metro quadrado, metro cúbico, não, é só metro mesmo, então o pessoal chama de densidade linear. Densidade linear média desse pedacinho aqui, né? Desse pedacinho aqui. Então, esses são alguns exemplos ilustrativos, né? É só para dar uma intuição a respeito do significado que pode ter essas taxas de variação. Aí. Muito bem. E aí, quem que entra a seguir aqui, né? Aquilo que a gente chama simplesmente de taxa de variação. Então, uma coisa é a taxa de variação média, uma coisa é a velocidade média. Outra coisa é a velocidade, apenas. Que está definida aqui, né? Então, agora vamos fazer o seguinte, em vez de falar de x2 e x1, fixa um x0, e aí coloca o delta x como x menos x0, tá certo? Então você fixa um ponto e deixa o outro livre, tá legal? Então você pode também reescrever isso como x igual a x0 mais delta x, o que explica o porquê que a gente chama de delta x de incremento na variável x, né? Tá bom? E toma o limite da taxa de variação média quando esse incremento aqui vai a zero. Então limites, né, as últimas semanas de aula toda, tem uma função aqui, eu posso tomar o limite, né? Então aqui ele está escrito de duas maneiras. A primeira maneira é f de x0 mais delta x menos f de x0, dividido por delta x. A segunda maneira é f de x menos f de x0, dividido por x menos x0. Nessa igualdade aqui, só o que aconteceu foi que eu substituí a definição de delta x, né? Tá bom? Então, nesse assunto a gente tem umas 2, 3, talvez 4 maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, e eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma delas, tá legal? Então,
aqui já aparece essa divergência de notações aí. E muito bem, então quando você toma o limite, você passa a chamar a taxa de infinitesimal ou instantânea. Então, aí vem todos esses termos, velocidade instantânea, não é? Mas, bom, tem situações em que a variável da função não é o tempo. Aí eu achei um pouco estranho chamar de instantâneo, então eu também estou chamando de infinitesimal, para colocar uma terminologia um pouco mais neutra aqui. Então, essa é o que a gente chama de simplesmente taxa de variação, tá bem? Então, se o exercício pergunta qual é a taxa de variação, não a média, a taxa de variação é disso aqui que ele está falando, tá bom? E muito bem, nos nossos exemplos, né, no exemplo da temperatura, bom, a variação média era constante, então você está tomando o limite de uma constante, e o limite de uma constante é a própria constante, né? Então, no primeiro caso, a taxa de variação dá simplesmente a constante mesmo, né? No caso da área, eu vou fazer a continha aqui, é um cálculo que a gente já fez algumas vezes, mas é importante fazer ele de novo nessa aula aqui. Então, a gente tem a função a π r ao quadrado, e eu tenho um R0 fixado, não é? Então, o meu ΔA, ele é igual a π r ao quadrado menos π r0 ao quadrado, que eu já escrevo logo de uma vez como π r quadrado menos R0 ao quadrado. De modo que, então, ΔA por ΔR é π r ao quadrado menos R0 ao quadrado, dividido por R menos R0. Não é? Vem o truque, que pode ser aplicado aqui. Opa, não, aqui é só a identidade algébrica, né? R menos R0, R mais R0. Então, eu estou abrindo aquela continha que estava no outro slide, né? R menos R0 embaixo. E nós, então, pensando aqui né, que o R é diferente de R0, cancelamos o R menos R0 com R menos R0. Isso aqui dá π vezes R mais R0. Então, essa é aquela taxa de variação média que já tinha sido mostrada aqui. E a taxa de variação infinitesimal, ela é, então, o quê? O limite de ΔA sobre R, né? Quando ΔR vai a zero, e que é, portanto, igual ao limite de R, indo para R0 de π, R mais R0, e isso aqui é igual a 2πr, zero. Né? Então, assim, depois de todos aqueles limites complicados que vocês andaram vendo, esse aqui não é nada demais. Né? Alguma pergunta sobre esse cálculo? É importante... Eu vou refazer ele de novo nessa aula, ainda com números no meio, tá certo? Essa aqui, então, é a derivada de uma função, que é o que eu vou definir a seguir. Tá legal? E aí, a intuição da coisa é a seguinte, né? Se você tem, então, uma circunferência de raio R0, e você tem a área dela a zero, o que isso te diz é o seguinte: se a gente variar um pouquinho o raio, pegar uma circunferência com um raio um pouquinho maior, ou uma circunferência com o raio um pouquinho menor, e tentar entender o quanto as variações na área são sensíveis a essa mudança no raio, a gente tem que esse 2πr0 te dá essa informação, tá certo? A taxa de variação infinitesimal, né, instantânea, entre aspas, dessa função área aqui. E vejam que dá exatamente o comprimento da circunferência original, né? Isso é uma coisa fica para reflexão, né? Tentar encontrar uma razão geométrica para que de fato isso que aconteça. Né? Por que a taxa de variação da área da circunferência, quando você varia o raio perto do R0, dá exatamente o comprimento da circunferência de raio R0. Né? Então, uma coisa para se pensar aí. Muito bem.
E voltando aqui no slide, então, se você considerar o caso da velocidade, né, o que você vai ter, então, é a tão falada velocidade instantânea da partícula no instante de tempo t0, né, que surgiu ali naquela aula de motivação, né, nossa primeira aula, e surgiu também quando eu comecei a falar de limites, para motivar o assunto dos limites, né. Então é isso aí, está feito, né. Se você tem uma função posição, você calcula a taxa de variação dela, nesse sentido infinitesimal, você tem a velocidade instantânea do seu corpo. Tá legal? E como não tinha fórmula, aqui eu estou realmente só falando que é a velocidade, né? E aí, eu quero chegar logo na definição de derivada para poder passar o restante da aula fazendo os exemplos, tá bom? Vem então ela, né? A derivada. Então, agora, y igual a f de uma função real e o x0 no domínio da função. Nós dizemos que a função é derivável no x igual a x0 se existir a taxa de variação de f em x igual a x0. Aqui é x0. X não é p. P igual a x0. Então veja, a gente tem a taxa de variação. Ninguém disse que ela existia. Você pode calcular uma função que a taxa de variação simplesmente não te dá um limite, tá certo? O limite, a taxa de variação é um limite que não existe. Agora, se essa taxa de variação existir, for um limite, e aqui a gente quer dizer o seguinte, se for um número real, tá bom? Eu espero ainda hoje mostrar um exemplo que dá infinito esse limite, e se ele dá infinito, a gente não fala que a função é derivável não, tá certo? A definição é clara aqui. Se for um número real, né, o limite. Então a gente chama isso de derivada da função f no x0. E aí surgem essas notações todas, tá vendo? A primeira, você fala assim, f' de x0, a derivada da função f no ponto x0. A segunda, dy dx de x0. Essa aqui ela é inspirada pelo seguinte, uma vez que você está tomando o limite ΔY sobre ΔX, isso aqui, esses d's são para lembrar que esses deltas estavam lá antes de ser passado o limite, tá legal? Isso tudo é apenas simbólico, né? Por favor, não saiam cortando delta com delta, d com d, porque não é assim que funciona, tá bom? Isso aqui não é um quociente de números reais para ser tratado como tal. Isso aqui é uma notação de uma coisa que está sendo definida. Então, cuidado nesse ponto, tá legal? Então, dy dx de x0. E, bom, abrindo a definição anterior, a gente tem esse limite aqui, né? Uma das maneiras de escrever ele. E aí vem quem? A tal da reta tangente ao gráfico, né? Quer dizer, a reta com coeficiente angular f' de x0, que passa por x0, ela é dita, então isso é uma definição, tá certo? Ela é a chamada de reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. E essas são as definições que a gente vai explorar aí na próxima hora, tá bom? Esse último ponto aqui, essa questão da reta tangente, merece um esclarecimento. Vou fazer mais uma figura. Então, eu vou desenhar um gráfico mais simples aqui para o desenho ficar mais claro, né? Algo assim, tá bem? Então, vamos pegar o x0 aqui, aqui f de x0, e, bom, as taxas médias de variação são os coeficientes angulares das retas secantes ao gráfico, né? Quer dizer, que são essas retas, por exemplo, passando por aqui e por aqui, né? Tá bem? Então, essa reta primeira aqui corresponde ao quê? O coeficiente angular dela, quer dizer, a inclinação dela aqui, é a taxa média de variação entre o x0 e o x1. O que nós estamos fazendo aqui aliás, deixar o x aqui, né? Vou colocar só x. Então, a definição de derivada, ela faz o seguinte, ela pega esse x e faz ele tender para o x0, não é? Faz o ΔX ir para 0. Então, a gente pode pegar um segundo ponto aqui e passar uma segunda reta secante, correspondente
a uma outra taxa de variação média. Tá bem? Então veja, o que eu estou fazendo é, olhando para as taxas de variação médias, para intervalos cada vez menores, tá certo? Eu deixo o x0 lá e pego intervalos cada vez menores com extremidade no x0 e olho para essas taxas de variação média. E faço esses intervalos irem para um comprimento zero, né? E bom, a intuição da coisa é que na medida em que você se aproxima do x0 aqui, pelo x, essas retas aqui, se a derivada existir, os coeficientes angulares delas vão tender para um coeficiente angular bem definido, que é isso que nós estamos chamando de derivada da função. E, portanto, nós declaramos a reta que passa pelo x0 com inclinação igual, o limite das inclinações das retas secantes, nós chamamos essa reta de reta tangente ao gráfico. Então, está aqui uma ilustração, né? Aqui está, então, a reta tangente a y igual a f de x no ponto x, ou melhor dizendo, né, no ponto x0, f de x0. O que vocês acham disso? Essa é... Enfim, a gente vai agora explorar isso aí por um bom tempo ainda, né? Então, essa reta, quais são as características dela? Então, ela é determinada por, né? É determinada por duas informações. A primeira informação é uma reta que passa pelo ponto x0, f de x0, passa por x0, f de x0. E a segunda coisa é que ela tem coeficiente angular igual à derivada da função no x0. Tá legal? Então é isso aí. Então aquele problema de você passar uma reta tangente a uma parábola, por exemplo, ele é resolvido dessa maneira, tá certo? A gente define o que é a reta tangente a uma parábola num certo ponto, desse jeito aqui, tá legal? E aí você tem que se perguntar o seguinte, o que tem em comum essa reta tangente aí com aquilo que vocês já conheciam como reta tangente, que são retas tangentes a uma circunferência, né? E aí muito cuidado nessa hora, porque o que define uma reta tangente a uma circunferência é ela tocar na circunferência em apenas um ponto, não é? E nesse caso não é assim que funciona, tá bom? Essas retas, elas podem perfeitamente encontrar o seu gráfico em outros pontos também, né? Então, por exemplo, essa reta poderia estar subindo aqui e o gráfico da função poderia, por exemplo, fazer isso daqui, sem problema nenhum, tá legal? Então, a reta tangente no cálculo, ela tem a ver com a cara da função, né, com o comportamento da função, apenas pertinho do ponto onde você está considerando a derivada, tá bom? E o que acontece longe de lá, isso aí não está em questão, né? Então, cuidado com isso, né? A palavra tangente a uma circunferência tem um significado, e a palavra reta tangente do cálculo, ela não preserva essa característica de encontrar a curva em um único ponto, tá bom? Ok. E aí, dito tudo isso, a gente pode começar a mexer nos exemplos mesmo, para ver se está tudo no lugar. Então, um cálculo básico aqui é o seguinte, vamos fazer um simplesinho para ter uma ideia de como é que funciona, né? Que é o tal do problema de passar a tangente à parábola, né? Então, um exemplo primeiro, aqui, é o seguinte, você pega a função y igual a f de x igual a x ao quadrado, não é? E pega o ponto P igual a 1, tá bem? Então, a gente
já sabe muito bem que você tem uma parábola, né? Y igual a x ao quadrado. Aqui é x, aqui é y. Eu estou pegando o x igual a 1. 1. A gente já sabe que delta y sobre delta x é igual ao quê? Bom, é x ao quadrado menos 1 ao quadrado, dividido por x menos 1. Então, reescreve como x menos 1, x mais 1, divide por x menos 1, cancela o x menos 1. E, portanto, a gente descobre que a derivada da função x ao quadrado no ponto de coordenada x igual a 1, f' de 1, que por definição é o limite de quando ΔX vai a zero, de ΔY sobre ΔX, que nada mais é que o limite de x indo para 1, de x mais 1, isso aí está dando 2, né? Temos então que f' de 1 é igual a 2. Limite de x mais 1 quando o x tende a 1. E isso quer dizer o seguinte, quer dizer que aquilo que nós chamamos de reta tangente à parábola nesse ponto aqui, é a reta que passa por esse ponto com inclinação igual a 2, tá certo? Inclinação igual a 2 quer dizer o quê? Vamos fazer um boneco aqui da reta, né? Quer dizer, aqui a gente teria a reta com inclinação igual a 1, né? Tipo assim, y igual a x igual a x mais 1, x menos 1, sei lá, inclinação 1, né? Inclinação igual a 1. Então, inclinação igual a 2 significa o seguinte, que quando você anda uma unidade na horizontal, a tua reta sobe 2 unidades na vertical, né? Esse é mais um jeito de falar da inclinação de uma reta. Então, aqui está um jeito de você representar a inclinação igual a 2, né? Que é a inclinação da reta tangente aqui. Então, nesse gráfico, né, para tentar fazer ele caprichadinho, você pode pensar que aqui você tem uma reta de inclinação igual a 1, né? Desenhar só um pedacinho dela. E você tem que fazer uma de inclinação igual a 2, né? Que é algo assim. Então, o desenho aqui, deixa eu colocar aqui y igual a x ao quadrado, o desenho aqui fica algo assim, né? Tá bem? P igual a 1. Então, aqui nós temos o gráfico da função e aqui a gente tem a reta tangente ao gráfico em 1, 1, no ponto de coordenadas x igual a 1 e, portanto, y igual a 1. E uma coisa importante aqui vai ser o quê? Vai ser saber escrever a equação dessa reta, uma equação dessa reta. Então, nesse momento do cálculo 1, vocês têm que revisar a equação de retas, uma coisa da geometria analítica, como é que você escreve a equação de uma reta, dado um ponto dela e o coeficiente angular dela, tá bom? Então, nesse caso aqui, a equação da reta tangente ela vai ser escrita como? Bom, então tem várias maneiras de organizar os cálculos. Vamos começar com o seguinte. Vamos começar escrevendo assim. ΔY sobre ΔX igual a uma constante. Igual ao quê? Ao coeficiente angular. Igual a quem? A f' de 1. Então, essa forma aqui de escrever, ela é aquela em que você tem um y menos o seu y0, né, dividido por x menos x0, igual ao coeficiente angular. Vou colocar entre aspas aqui, né, igual a... Bom, os livros às vezes falam de m, né? A letra m costuma aparecer nessa hora para o coeficiente angular. Bom, eu vou escrever aqui simplesmente o coeficiente angular. Então, nessa forma da equação da reta, quem aparece aqui, x0 e y0, são as coordenadas do ponto por onde passa a sua reta, né? Coordenadas do ponto
por onde passa a reta. E, bom, o coeficiente angular é o coeficiente angular mesmo, né? Tá bem? E aí, abrindo esse jeito de você escrever a equação da reta, você descobre o seguinte: você pode escrever de uma outra maneira ainda, né? Então, uma pequena revisão de equação da reta aqui, né? Você pode escrever isso como y menos y0 igual a o coeficiente angular multiplicado por x menos x0. Ou ainda você pode escrever isso na forma de gráfico, né? Na forma y igual a f de x. Mas aí não é f original, né? Y igual a uma função de x, que é a função y0 mais o coeficiente angular multiplicado pelo x menos x0. Né? Então isso tudo em geral, né, não faz parte do exemplo, um pouco de manipulações com a equação da reta, tá? Equações da reta. Mas aí no exemplo, né, a gente tem o quê? A gente tem então que a equação da reta fica assim. Fica y menos 1 dividido por x menos 1 igual a derivada da função no 1. Né? O 1 de cima é porque 1 ao quadrado é igual a 1. O 1 de baixo é porque a gente está olhando para o ponto de coordenada x igual a 1. E o 1 do lado direito é porque é o ponto de coordenada x igual a 1. Tá bom? Aí substitui, né? A gente tem então y menos 1 dividido por x a menos 1 igual a quanto que deu mesmo? 2, né? F' de 1 igual a 2. Não dá 2. Então, aqui já está uma equação de reta, tá certo? Essa é uma das formas de apresentá-la. Mas vamos fazer esse trabalhinho de passar alguns dos símbolos para o outro lado da equação. Então, ou ainda, você pode escrever assim, né? Ou ainda, você vem aqui e escreve isso então como y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1. E isso então é o quê? 1 mais 2x menos 1. Opa, menos 2. Né? Efetuei aqui 2x menos 2. Né? E, portanto, essa daqui é a reta 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Aqui, então, está a equação da reta tangente. E aí, nesse ponto, você pode fazer uma verificação, que se der errado, te diz que você errou, tá legal? Que é o seguinte, o que a reta tangente tem que fazer? Em primeiro lugar, ela tem que passar pelo ponto, né? Então, se as coordenadas x e y do seu ponto não satisfizerem essa equação, quer dizer que tem alguma coisa errada na conta, né? Então, vamos fazer a verificação. A verificação é: será que o ponto está lá? 1 igual a 2 vezes 1 menos 1. Deu certo, né? Então, se tiver errada essa reta tangente, não é porque o ponto está fora dela. Você pode ter errado a derivada. O 2 poderia... Isso aqui não fala que o 2 está certo, não. Mas se o ponto não está na reta tangente, aí sinto muito, né? Aí você está me falando de uma reta que nem o ponto está lá. Né? Então, com isso, a gente consegue descobrir que essa daqui é exatamente a reta y igual a 2x menos 1. Inclinação 2, deslocado para baixo aqui, né? É a reta 2x, que passa pela origem, deslocada uma unidade para baixo. Então é essa reta aqui. E está aí um primeiro exemplo, né? O primeiro caso de como que você calcula a derivada de uma função pela definição, né? Expressando o limite do quociente de diferenças, né? E calculando o limite. E usa o resultado
para escrever a equação de uma reta que nós chamamos de reta tangente ao gráfico da função. Então, alguma pergunta a esse respeito? Tem que praticar, viu, gente? Nessa hora de calcular a equação da reta tangente, é importante que vocês pratiquem para não acabar misturando o que não é para misturar, tá legal? Então, nos meus exemplos hoje eu quero enfatizar aí esses detalhes. Então eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais corpudo, né? Vamos lá. Vamos ver. Acho que esse aqui já surge alguma dúvida. É um exercício do livro do Stewart, do nosso livro, né? E vejam que aqui eu estou falando de cálculo de derivadas pela definição. Daqui a algumas aulas, tipo 3, 5 aulas, a gente já vai estar calculando derivadas de funções complicadas, usando regras de derivação e coisas assim. Então, porém, antes disso, a gente ainda aprende a calcular umas derivadas pela definição mesmo, né? Então é isso que nós estamos fazendo hoje. E o exercício é o seguinte: se uma pedra for lançada para cima no planeta Marte, com velocidade de 10 metros por segundo, a sua altura em metros após t segundos é dada por essa função aqui. 10t menos 1,86t ao quadrado. Não me responsabilizo pelos valores, tá certo? Até alguns anos atrás, a ideia de você lançar uma pedra para cima no planeta Marte parecia completamente impossível. Hoje em dia já não parece tanto assim, alguém pode se questionar se é isso mesmo, né? Mas não, é um exemplo imaginário, tá certo? Não importa. Mas a gente tem esses valores, o exercício coloca esses valores. Então, a primeira pergunta é você encontrar a velocidade da pedra após 1 segundo. Então, atenção, né? É velocidade, não é velocidade média, né? Tá certo? Não é a posição após 1 segundo, menos a posição no zero, dividido por 1, não. É um limite, tá certo? É um limite tipo esse que eu calculei agora. Aí, a seguir, a velocidade da pedra, quando o t é igual a um azinho qualquer. Então, é generalizar, me veja azinho igual a 1, azinho qualquer. Outra pergunta, quando que a pedra atinge a superfície? Esse aqui nem precisa da aula de hoje, isso aqui é uma coisa, né, resolver uma equação de grau 2. E com que velocidade a pedra atinge a superfície? Esse aqui já é da aula de hoje, né? Tá bem? Então vamos lá, vai ser uma conta parecida com essa, mas com alguns termos a mais. Bora fazer o item A, então. Aqui. Então, o item A, né? O item A é o quê? É calcular a velocidade após 1 segundo. Então, nós temos a nossa função h, né? A função que te dá a altura, não é? É isso mesmo, h, que é a função 10t menos 1,86t ao quadrado, tá bom? E a velocidade após 1 segundo, ela vai ser o quê? Em primeiro lugar, a gente tem que calcular. Eu vou escrever, né? Então, vamos chamar isso aqui de V de 1, né? V de 1, pode ser? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o limite de quando o tempo vai para 1, da altura no instante de tempo t menos a altura no instante de tempo 1, dividido pelo t menos 1. Que tal? Tudo bem? Então é aquela coisa, ó, ver a velocidade média, né, de quando entre os instantes t e 1 e faz o intervalo de tempo ir para 0. E aí você vê como que essas velocidades médias se comportam, e se isso tiver um limite bem definido, você descobriu a velocidade no instante 1, tá bem? E eu quero reescrever isso daqui, antes de começar,
eu vou reescrever isso aqui de uma outra maneira, já para introduzir mais uma das notações da derivada. Eu vou fazer uma troca de variável nesse limite. Tá legal? Eu vou chamar aqui de h, a diferença t menos 1. A letra h é bastante utilizada para representar a diferença. Então seria ΔT, h, tá certo? Então começa a ter essas notações todas. Isso aqui é então o incremento, né? De modo que t igual a h mais 1, não é? E aí, fazendo a troca de variável no limite, isso aqui fica assim, o limite de h indo para 0, de quem? É h grande, de h pequeno mais 1, né? Menos h grande de 1 dividido por quem? Pelo h. Por que eu fiz a troca de variável? Porque na hora de substituir na fórmula eu achei mais fácil fazer desse jeito, tá bom? Mas vão fazendo cada exercício de um jeitinho diferente para ir comparando, entendeu? E ir sentindo as dificuldades que surgem, né? Aqui, então, colocando na fórmula, né? Isso aqui fica limite de h indo para 0. Quem que é h grande de h mais 1, né? Bom, é 10 vezes h mais 1 menos 1,86 h mais 1 ao quadrado. Aí tem que subtrair o h de 1, né? Menos 10 vezes 1, né? Vou escrever aqui 10 vezes 1. E aí fica um menos com menos, né? Que vai te dar, vou colocar o parênteses aqui, vai. Parênteses 10 vezes 1, 1,86 vezes 1 ao quadrado, né? Então aqui eu simplesmente substituí a minha fórmula de h grande. Tudo isso dividido por hzinho, eu vou levar o hzinho para 0 logo a seguir. Tá legal. Vamos continuar o cálculo desse lado. Então, apesar de ser vários termos, né, primeiro que não são tantos assim, depois que, olhando para cada um deles com calma, vocês vão ver que a conta não é difícil não. Perto dos limites que andaram aparecendo nas aulas, esse aí ele é inofensivo. Quer ver? Dá o limite de h indo para 0. Vamos abrir ali o 10. 10 h, né? 10h mais 10. 10h mais 10. Aí vem o quadrado, é o quadrado da soma, né? Então, isso aqui é 1,86 h quadrado mais 2h, né? Aliás, aqui era um menos, né? Menos 1,86 h quadrado mais 2h mais 1. Então aqui está os primeiros termos. Aí fica menos 10 mais 1,86. Então esse é o meu numerador, tudo dividido por h. Já começam a aparecer cancelamentos, tá vendo? Mais 10, cancelando com menos 10. Já cancelou alguma coisa. Feito esse cancelamento, a gente fica com o limite de h indo para 0 de 10 vezes h menos 1,86 h quadrado menos 2 vezes 1,86. Daqui a pouco a gente faz a conta. H menos 1,86 mais 1,86. Mais um cancelamento. Tudo dividido por H. E aí, mais um passo, eu tenho o limite de H indo para 0. Agora chega uma hora de cancelar o H, né? Tá certo? Eu posso agrupar aqui
por h, né? Então eu vou fazer assim, h vezes 10 menos 1,86h, estou colocando um h para fora dos parênteses, né? Menos 2 vezes 1,86. Dividido tudo por h. Foi embora a indeterminação, né? A gente tinha um 0 sobre 0, estilo as primeiras aulas de limite, sumi com ela, né? E, portanto, eu posso, então, calcular o limite, que vai ser o limite da expressão 10,186 h menos 2 vezes 1,86. Então aqui é uma constante, 10. Aqui é outra constante, menos 2 vezes 1,86. E aqui tem um h que está indo para zero. Então esse aqui está indo para zero. Esse aqui vai a zero. E portanto, eu concluo que a velocidade, isso implica então, que a velocidade no instante t igual a 1, a velocidade após 1 segundo, né, jogou a pedra, passou 1 segundo, alguma coisa está acontecendo, ela é quem? Ela é a derivada da função h grande no 1, não é? A galinha, não é? Galinha de 1, igual a 10 menos. Está na hora de efetuar, né? 2 vezes 1,86, bom, 2 vezes 6 dá 12, vem 1, 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vem 1, 2 vezes 1, 3, mais 1, tá, 372. Né? 372, bom, e aí a galinha de 1 é igual, então, 6,28, né? 6,28. Tinha unidades, tinha, né, metros por segundo, se eu não me engano, na proposta do exercício? Sim, exatamente. Então, isso daqui, metros por segundo. Ou seja, após 1 segundo, a pedra ainda está subindo, né? Isso é uma coisa que, se desse negativo, significava o quê? Que ela já tinha subido bastante e estava caindo. Não, deu positivo, né? Então, após 1 segundo, tipo assim, instante t igual a 0, a pedrinha está aqui, jogou para cima com aquela velocidade inicial lá que... não falou, só falou a fórmula, né? Bom, jogou para cima com uma velocidade, isso aqui é t igual a 0, e para t igual a 1, você tem então a pedrinha subindo ainda, né? Tá certo? A uma altura h de 1, que eu não calculei, né, aqui, tá certo? Mas a gente sabe que ainda a velocidade aqui é então 6,28 metros por segundo. E essa é a situação após 1 segundo. Que tal? Tudo bem? Perguntas? Beleza. Então, esse é um primeiro exemplo aí, né, de um cálculo de uma derivada pela definição. Aí, segunda pergunta, o item B, né? O item B era fazer o seguinte, agora, bom, a velocidade no tempo 1 é essa daí, achamos o número, né? Vamos encontrar a velocidade da pedra num instante de tempo qualquer, agora. Então a gente vai ter que fazer essa conta sem ter o 1. O 1 vai virar um azinho. E aí eu vou fazer a conta de uma outra maneira agora. Então é a velocidade no instante t igual a azinho. E aí nesse caso eu vou na verdade usar essa primeira expressão aqui. Eu não vou fazer a troca de variável. Então eu quero mostrar nesse primeiro exemplo as duas maneiras que você tem para começar, né, de atacar
o cálculo desse limite. Você pode usar a troca de variável ou aqui eu vou fazer sem a troca de variável. Então, o que tem que calcular aqui é o quê? É o limite de quando ΔT, ou melhor dizendo, de quando t vai para azinho, de h de t menos h de azinho, dividido por t menos azinho. Bora. Limite de t indo para a. H de t, 10t menos 1,86 t quadrado. H de azinho, 10 azinho, menos, dentro do parênteses, né? 1,86 azinho ao quadrado. Divide por t menos azinho. Isso aqui é igual ao limite de t indo para a. Vamos agrupar essas expressões usando aquilo que elas têm em comum, que são os coeficientes 10 e 1,86. 10, t menos a, não é? 10t menos 10a. E aqui a gente tem menos 1,86, t ao quadrado. Aí cuidado com o sinal, né? Menos com esse menos, aqui tem um mais. Eu coloquei o menos aqui, né? Então, menos a quadrado. T menos a. Então, já deu para entender o que vai acontecer, né? Quer dizer, né, esse é um dos casos em que eu, pessoalmente, acho mais fácil fazer as contas com as letras do que com os números, tá certo? Porque a gente vem aqui e reconhece que essas expressões se cancelam, né? Então, o próximo passo. Limite de t indo para a de 10. T menos a menos 1,86 t menos a t mais a. Dividido tudo por t menos a. Ou seja, eu tenho t menos a multiplicando cada um dos termos do meu numerador. E, portanto, eu posso cancelá-lo, tá certo? E se não tivesse? Aí não podia, entendeu? Para você cancelar num limite, né, por exemplo, ou melhor dizendo, num quociente, né, para você fazer algum cancelamento, aquilo a ser cancelado tem que realmente estar em todos os termos do denominador, de modo que ele possa ser colocado em evidência. E também no denominador, tá bom? Então, nesse caso sim, né? T menos a corta dessa expressão. E a gente está de volta com um limite que é só calcular por substituição, né? A indeterminação foi eliminada. E isso aqui está dando o limite de t indo para a de 10 menos 1,86 multiplicado por t mais a. Ah, embaixo tem 1 só, então não, né, a expressão é essa daqui. E aí foi, né? Isso aqui dá, então, 10 menos a mais a, 2a, 2 vezes 1,86a. Essa conta eu já fiz, né? 2 vezes 1,86, dá esse número aqui. E isso aqui, então, é igual a 10 menos 3, 7, 2, azinho. Conclusão, ou seja, aquilo que era pedido, né, que é a velocidade no instante t igual a velocidade no instante t igual a, que é, por definição de velocidade, a derivada da função h em azinho, h' de a, é 10 menos 3, 7, 2, azinho. Pronto. Então, segunda derivada, terceira derivada calculada pela definição, né? Todas de funções quadráticas, tá vendo? Então, as funções quadráticas, elas sempre vão te permitir fazer esses cancelamentos que aconteceram nesses meus exemplos todos, tá vendo? Vejam que tem um padrão se repetindo aqui, não é?
esse 2 que aparece aqui, isso vai surgir mais claramente daqui a um tempo. E aí, bom, é verdade, se você colocar A igual a 1, dá certinho a fórmula anterior, né? Então, a gente parece ter conseguido uma generalização, de fato, né? Da nossa primeira fórmula. Então, é interessante, né, que vamos pensar um pouco no que está acontecendo aqui. Quer dizer, o item C, ele te pedia o instante do tempo em que a pedra cai no chão de volta, né? Então aí não é uma questão de limites, aí o item C é simplesmente você resolver a equação h igual a 0, né? Então isso daqui, 10t menos 1,86 t ao quadrado igual a 0, isolo t, né? 10,186 t igual a 0. Isso aqui quer dizer que tem que ser t igual a 0, ou 10 menos 186 t igual a 0. E isso quer dizer então que esse segundo caso aqui é o caso que t tem que ser igual a 10 dividido por 1,86. Tá bom? Então aqui, segundos, né? Então, deu certinho, né? Tava no instante 0, estava no chão, t igual a 0, e ela volta para o chão nesse instante, 10 dividido por 1,86 segundos. Esse daí eu já aproximei numa calculadora para escrever o número para vocês aqui. Isso é aproximadamente 5,4, né? 5,4 segundos. Quer dizer, 5,376344, então é 37, arredonda para, né, 5,4. Isso aqui é uns segundos, né? Segundos. Ou seja, nós temos no gráfico o instante de tempo t igual a 0, que a pedra estava no chão, e a gente tem esse instante, aproximadamente 5,4, que a pedra volta ao chão. E a gente sabe o que a gente sabe sobre o gráfico? Bom, é uma parábola, né, com a boca para baixo, que cruza com o eixo nesses dois pontos. E o eixo de simetria dessa parábola é exatamente a vertical pelo ponto médio entre as duas raízes, né? Eixo de simetria. E aí, para descobrir exatamente qual que é a parábola, falta marcar aquele terceiro ponto nela, né? Que você poderia calcular, por exemplo, calculando h desse ponto médio aqui. E com isso você ia descobrir a altura e você ia saber se a sua parábola é baixinha assim ou se a sua parábola é mais assim, né? Calculando um terceiro valor. Entretanto, a gente já tem como saber mais ou menos se ela está muito esticada ou não, porque a gente conhece o valor da derivada, tá vendo? Então, ó, nós conhecemos h' de 1, que é esse 6,28. Então, 6 é o quê? É a inclinação da reta tangente à parábola no t igual a 1. Então, sei lá, se o t igual a 1 estiver aqui, o que eu sei, eu não sei como que é a parábola, mas eu sei que aqui vai ter uma reta de inclinação 6,28, que vai aproximar o gráfico da função, tá vendo? Então, quanto mais inclinada for essa reta, mais a gente espera ter uma parábola esticadona, assim, né? Uma parábola que vai mais alto lá, né? E de fato isso acontece, né? Eu gostaria de mostrar no GeoGebra essa disposição entre o gráfico da função e a reta tangente a essa função em um ponto. Tá legal? Deixa eu ver se eu faço isso. Não, eu vou deixar isso para fazer no próximo exemplo. Perdão, gente. Eu quero fazer mais umas contas, tá legal? A reta tangente, mas enfim, eu não vou desenhar a parábola aqui, entendendo que mesmo sem você calcular esse ponto aqui, o que a gente sabe é que a parábola vai ter que ter isso como reta tangente. E se essa reta está bem inclinada, quer dizer que a parábola vai ter que subir com uma cara parecida com essa, tá bom? E tá faltando alguma coisa? Ah, o item D, né?
O item D é só substituir na fórmula, né? A velocidade que a pedra bate no chão, né? Quando ela volta. Então o D, ele te pergunta o H' desse instante de tempo aqui. Então a gente quer saber H' de 10 dividido por 1,86. E por que eu não estou substituindo a aproximação? Não, porque lembra que o H', nele aparece um 2 vezes 1,86, e ali eu estou dividindo por 1,86, então eles vão se cancelar, né? Tá bem? Por isso que eu já estou usando essa expressão logo. Isso aqui está dando, então, é 10 menos, vamos usar essa daqui, ó. 2 vezes 1,86 vezes Azinho. Azinho é 10 dividido por 1,86. Pronto. 10 menos 20, menos 10. Menos 10, pronto. Metros por segundo, né? Aliás, aqui também deveria ter escrito na expressão geral também, né? Metros por segundo. Tá bom. Então a pedra volta com uma velocidade, né, em módulo 10, menos 10 quer dizer que está indo para baixo, tá? Bate com velocidade 10. Pronto, então está aí a descrição do movimento da pedra e, enfim, é claro, né, a equação no planeta Terra tem a mesma cara que isso, só que você não vai ter 1,86. Ou melhor, se você quiser definir um sistema de medidas que aparece exatamente 1,86, você pode, né? Não é o sistema padrão, mas enfim, isso aqui não tem nada a ver com Marte ou não, né? Tá bom? Muito bem, então agora, alguma pergunta sobre esse, eu vou voltar ao enunciado, alguma pergunta sobre essas contas, sobre o que aconteceu? Aí. Então a dificuldade aqui não está no limite, né? O limite, na minha opinião, né, comparando com esses limites trigonométricos, exponenciais, é um limite tranquilo, né? Mas você tem que saber o que calcular, né? Nesse sentido, esse assunto novo, você tem que interpretar corretamente os enunciados, né? Tá bom? Talvez. Então eu vou fazer mais umas contas aqui, bora ver. Calcular a derivada e uma equação da reta. Então agora nesses exemplos eu vou explicitar a reta tangente, tá bom? Nesses casos aí. Por exemplo, uma função racional de grau 1, 2x mais 1 dividido por x mais 2. Ou então a função 1 sobre a raiz quadrada de x. Ou então a função x ao cubo, né? Eu consigo fazer pelo menos 2 desses. Eu vou fazer logo o primeiro, vamos ver logo o primeiro. 2x mais 1 dividido por x mais 2. Eu quero saber a derivada e a reta tangente no ponto que tem coordenada x igual a 1, né? Então eu vou escrever aqui a minha função, né, o item A, y igual a 2x mais 1 dividido por x mais 2. Aqui eu tenho então um ponto x0 igual a 1. A pergunta é o seguinte, eu quero saber, bom, isso aqui, que fique claro, isso aqui é f de x, né? Eu quero saber f' de x0 e eu quero também a equação da reta tangente. E aí é aquela conta, né? Então a gente vem aqui e calcula delta y sobre delta x. Vamos ver o que dá para simplificar nisso, para que na hora de tomar o limite seja só substituir um valor, né? Tá bem? Então aqui fica assim, 2x menos 1, né, dividido por x mais 2, que é y de x. Aí quem que vem aqui? Menos y calculado naquele x0. Então eu tenho que calcular aqui 2 mais 1 dividido por 1 mais 2. Tudo isso está dividido pelo ΔX, né? ΔX, quem que vai ser? Vai ser x menos x0, ou seja, x menos 1. Né? X menos 1. Então,
Vamos desenrolar esse cálculo. Lembre-se que a intenção aqui é fazer o limite x tendendo a 1, não é? Então, o teu limite começa como um 0 sobre 0, né? Tá certo? E aí você tem que fazer aqueles cancelamentos. Então, nesse caso aqui, isso aqui vai ser ΔY sobre ΔX ainda, né? Antes de tomar o limite. Eu vou fazer assim, bom, esse aqui é o quê? 2 mais 1, 1 mais 2. Opa, tá dando igual a 1, né? Ok, igual a 1. Então, a gente soma esse quociente 2x mais 1. Então, vai ser 2x menos 1. Menos, aqui tem que ser, colocar um x mais 2 aqui, né? X mais 2. Dividido por x mais 2. Tudo isso aqui dividido. Vou deixar mais bonitinho aqui. ΔY, ΔX dividido por x menos 1. Então, eu já passo isso daqui, assim, né? Vai ser 2x menos 1, menos x menos 2 em cima. E aqui eu tenho 1 sobre x menos 1, multiplicando esse 1, né, sobre x mais 2. Então, isso aqui fica x menos 1, x mais 2. Opa, peraí, mudou uma coisa de uma expressão para outra, né? Atenção, gente, aqui, ó. 2x mais 1, né? Eu copiei errado a expressão daqui para cá, que era 2x mais 1. Sempre que vocês verem um sinal mudando milagrosamente, vocês me avisem, porque tem grandes chances de eu ter simplesmente me enganado. Então, aqui era mais 1, né? 2x mais 1, 2x mais 1, 2x mais 1. E veja que isso ajuda muito na conta nesse caso, né? Porque fica 2x mais 1 e, portanto, no numerador aparece x, que é 2x menos x, mais 1 menos 2, x menos 1, dividido por x menos 1, x mais 2. Então, cancelou os 2x menos 1 e, portanto, isso aqui fica igual a 1 sobre x mais 2. O objetivo era fazer o quê? X tendendo a 1. E deu... Só substituir o valor, então, né? Ou seja, já vou escrever aqui, que daí eu tiro, né, daqui, eu tiro, então, que o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai para 0, né, nada mais é do que o limite de quando x tende a 1, dessa expressão aí. 1 sobre x mais 2. Um terço, né? Tá bom, só substituir o valor, deu um terço certinho. Então, calculei mais uma derivada, né? Quer dizer, isto é... Vamos escrever duas notações diferentes agora? Vamos escrever assim, f' de 1 é igual a 1 terço. E vamos escrever a outra notação também, ó, dy dx no ponto x igual a 1 terço. Duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, né? As notações de derivada, elas são assim mesmo. Tem horas que é melhor usar uma, tem horas que outra. Então é importante saber passear pelas duas. Até porque vai saber o que vocês vão estudar daqui a 1 ano ou 6 meses, não é verdade? Então tem que conhecer, pelo menos essas duas notações tem que conhecer, tá bom? E podem surgir outras por aí. Mas vamos começar com essas duas. Beleza, então, está feita a derivada, bora ver a reta tangente, né? A reta tangente, então. A gente já sabe o coeficiente angular, que é 1 terço. Então a reta tangente... Vamos começar daquela forma y menos y0 dividido por x menos x0. Que tal? Vamos começar assim. Y menos y0 é quem? É a função calculada no x0. A gente já sabe que é igual a 1, não é? Então esse daqui é igual a 1. E aqui a gente está dividindo por quem? Por ΔX.
x menos 1. Isso aqui é igual à derivada 1/3. Então tá aí, a gente pode reescrever isso também como y igual a 1 mais 1/3 x menos 1. E aqui então está dando y igual a 1/3 de x, 1 menos 1/3, 2/3, né? 2/3. Está aqui então duas formas especiais da equação da reta tangente. Tá legal? Então aí essas duas formas. E agora sim eu quero me aproveitar do recurso do zoom do GeoGebra, né, para mostrar o significado geométrico da derivada, né? Então eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, vamos fazer assim, eu vou primeiro desenhar a reta tangente. Y igual a 1/3. Eu não estou muito bem. 1/3. Essa versão do GeoGebra aqui, deu certo. Mais 2. Eu vou colocar 2/3, né? Aí tem que colocar o x aqui também. X, pronto. Então aí, ó, uma reta de inclinação 1/3, tá vendo? Não é? 1/3 de x mais 2/3, né? A gente imagina então que aqui esteja o 2/3, né? Ó. O seu 0,66666666666, né? Bom, pois é. E aí, o que nós esperamos encontrar aqui é o seguinte, é que o gráfico da função passe pelo ponto 1, 1, em algum sentido parecido com essa reta aí, né? Tá legal? Então, bora ver o gráfico da função. Agora, y igual a, é um quociente, né? Um quociente de quê? Bom, embaixo nós temos x mais 2 e em cima tem o 2x mais 1. Olha lá. Apareceu aqui o gráfico. Deixa eu... Dá para entender quem que é o gráfico, quem que é a reta tangente? Dá para ver, né? E olha, tá bonitinho, né? Você vê que quando você olha bem de longe, olha o outro ramo da função aqui. Essa função, o gráfico é uma hipérbole disfarçada, né? Eu falei isso numa aula, eu não expliquei porquê, né? Mas quando você tem uma de grau 1 dividida por outra de grau 1, é uma hipérbole disfarçada. Ok? Então, tá de acordo, né? Aí aqui, de longe, você vê que elas parecem não ter nada a ver uma com a outra, né? Mas, quando você olha aqui no ponto 1, 1, quanto mais eu aproximar, mais vai parecer que elas são a mesma curva, tá certo? E é isso que está acontecendo. Então aqui, ó, vai chegar uma hora que na tela a gente já nem vê mais quem que é f e quem que é g. F é a reta, g é a função, né? Tá vendo? Aqui está o U1, acredito eu. E é esse que é o significado geométrico da reta tangente. Quer dizer, se você der um zoom infinito, o gráfico da função é a reta tangente. Mas veja bem, zoom infinito é uma coisa que exista, não é verdade? Então a ideia é que quanto mais zoom você dá, menos diferença você vê entre a reta e o gráfico. E é isso que a gente vai explorar muito daqui para frente, né? Essa ideia de que você pode aproximar uma curva do plano pelas suas retas tangentes. Tá legal? Então nesse exemplo, conseguimos com sucesso fazer isso. Alguma pergunta com relação às manipulações algébricas? Alguma dúvida a esse respeito? Tá. A gente só calcula a derivada pela definição de funções que são especialmente bonitinhas, tá certo? Depois, as funções mais complicadas a gente vai derivar usando as regras de derivação, daqui a algumas aulas, né? Por hoje, a gente fica, né, nos exemplos que dá para fazer direto, abrindo o limite mesmo, né? Temos 10 minutos. Qual dos dois você querem? Vamos lá ver, o item B e item C. Escolham um dos dois para a gente poder... C? Bom, tá bom. Eu faço o outro na próxima aula. Eu acho o outro mais difícil, mas eu vou fazer o C, então. O C é a x cubo em volta do x0 igual a 2, né? É bom, a gente vai lembrar aquela identidade da cúbica, nesse caso, né?
Vou continuar para cá. Eu nem fiz uma votação. Bom, ficou o C mesmo, né? Quem falou primeiro ganhou. Tudo bem. O próximo eu faço na próxima aula. Nas notas de aula tem outros exemplos. Eu peguei diferentes de propósito, então leiam, né? Se vocês já não leram, leiam nas notas de aula, tem lá outros exemplos. Ou tem esse, bom, agora já não me lembro. Vou fazer esse daí. Tem C. Então a gente tem a função y igual a x ao cubo, e a gente está querendo analisar o que acontece no x0 igual a 2, né? É isso? x0 igual a 2. Então, aquela coisa, monta o quociente, a gente chama de quociente diferencial. Cada aula vão ter umas palavrinhas novas, né? Então, quando a diferencial de uma função é algo íntimo da derivada. Então, às vezes você vê nos livros quociente diferencial, delta y sobre delta x, relativa ao x0 igual a 2, né? Então temos aqui x ao cubo menos 2 ao cubo dividido por x menos 2. É familiar, né? Algumas aulas atrás, não é verdade? Bom, então temos essa diferença de cubos. E aí a gente tem que lembrar daquela identidade, né, gente? O que vocês me recomendam nesse caso aí? Como é que era o negócio mesmo? Vamos lá. A cubo menos b cubo. O objetivo é fazer aparecer um x menos 2 para cancelar com o de baixo e sumir com a indeterminação, né? Então, buscamos uma identidade que seja uma coisa a menos b multiplicado por pelo que tem que ser, né? Para dar certo a conta. Então aqui fica assim, né? Você fica com a quadrado mais ab mais b ao quadrado. É isso mesmo? Não custa conferir, né? A cubo mais a quadrado b mais ab quadrado menos a quadrado b menos ab quadrado menos b cubo. Cortou todo mundo? A2b menos A2b. AB2 menos AB2. A cubo menos B cubo. Deu certo. A identidade é essa. Tá. Muito bem. Então, em vez de pegar esse 2 ao cubo e 8, não, calma. Reconhece que você está olhando para a diferença de cubos, e a diferença de cubos pode ser expressa de uma maneira mais conveniente nessa situação aqui, que é, então, x menos 2, x quadrado, mais, como é que é? Ó, é AB, né? Então, xb é 2, né? 2x. E aí aqui é mais o b ao quadrado, então mais um 4 aqui, né? Estou usando aqui a identidade com a igual a x e b igual a 2. Ok. Então, com isso, me parece que a gente consegue fechar o limite, porque daí, no quociente, cancelou o x menos 2 com o x menos 2, e, portanto, o que a gente quer, né, que é o limite de ΔX indo para 0, de ΔY sobre ΔX, está dando o limite de quem? É x indo para 2 nesse caso, né? Tá bom? Desse aqui, x quadrado mais 2x mais 4, que vai dar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. 12. Muito bem, deu 12. Me parece que na verdade era isso das notas de aula, mas bom, tá feito aqui bonitinho. Então tá aí a derivada, né? Quer dizer, ou seja, vamos colocar uma conclusão aqui, eu vou fazer a retangente ainda, né? Mas ou seja, se você tem f de x igual a x ao cubo, então você tem
f' do número 2 igual a 12. Esse cálculo aqui colocado em termos das definições da aula de hoje. E aí vem a equação da reta tangente. Reta tangente, que é y menos, vamos fazer assim, escrever uma notação um pouco diferente, y calculado em 2, ainda é o tal do 8, né? Dividido por x menos 2. Ou então aqui é y menos, igual, né, a derivada, igual a 12. A equação da retangente. Muito bem, então y de 2 é 8, a gente fica com y menos 8 dividido por x menos 2 igual a 12. E isso aqui dá então y igual a 8 mais 12x menos 2, que é a reta y igual a 12x, 24, né, menos 24 mais 8, 16, é isso? 16. Quer dizer, vamos fazer o teste, né, a verificação. O que tem que acontecer mesmo? A reta tangente tem que passar pelo ponto em questão, não é? O ponto em questão é o ponto de coordenada x2, y8. Então, se eu botar x igual a 2 aqui nessa fórmula, tem que dar 8. Senão, a reta não está passando pelo ponto e esquece, tá certo? Então, tem que ver como é que fica. Então, 12x, 12 vezes 2, menos 16, igual a 8. Né? Deu certo. Então, pelo ponto está passando. Ela pode estar com a inclinação errada, mas pelo ponto ela está passando. E, de fato, né, se você faz os gráficos aqui, esse aqui é rapidinho de fazer, ó, y igual a x ao cubo. Vamos apagar os outros dois, né? Ó, pronto. Aqui está a cúbica, né? A cúbica mais simples. E eu estou falando da reta de inclinação 12, que tem um menos 16 aqui. Opa, olha só. O ponto em questão era o 2, né? Então a gente tem que olhar o que está acontecendo aqui em volta do 2. Então vejam que de longe, né, tem uma reta e uma curva, a gente não entende muito bem a relação, mas focando aqui no ponto de coordenada 2, 8, a gente já nem enxerga a diferença, né, entre as duas. Uma está vermelhinha e a outra está preta. Tá vendo? Então, o espírito da coisa da derivada, isso vai ficar claro aos poucos, é o seguinte, na verdade, digamos que você não soubesse disso aqui. Você soubesse só da reta, tá certo? Então, sabendo da reta, você consegue concluir algo sobre a curva, né? A gente vai trabalhar bastante nessa direção, logo mais. E, bom, para encerrar hoje, eu deixo para vocês o seguinte, pega essa conta aqui, e faz para, em vez de fazer para o 2, faz para um x0 qualquer, né? Um exercício que eu deixo para vocês é o seguinte, é mostrar que se f de x é essa cúbica, então a derivada num certo azinho é 3 azinho ao quadrado. Azinho igual a 2, azinho ao quadrado a 4, 3 vezes ao quadrado a 12, dá certo. E é em geral, né? Esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer a partir das próximas aulas, obter fórmulas em geral para derivar as funções básicas, tá bom? E no caso de uma função polinomial como essa, é sempre um truque parecido com esse que vai resolver a vida. E para as funções transcendentes, vão aparecer quem? Os limites fundamentais, né? Do seno, da exponencial e por aí vai, tá bom? E então na próxima aula, a gente continua daí, fazer mais alguns exemplos, mostrar quando que a derivada não existe também, né? Não fiquem achando que a derivada sempre existe, pode não existir também, veremos. E é isso aí, obrigado, gente, boa noite. Então até segunda-feira, bom feriado. Até lá.
aí.